Estão todos em pé, por favor? Jurados, em nome da lei, eu concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e ainda proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e também de acordo com os ditames da justiça. Eu chamo inicialmente o jurado Eduardo. Assim eu prometo, Eduardo. São dois Eduardos, é isso? São dois? Espera aí, vamos ver aqui. Então, Eduardo de Oliveira. Aqui. Então, assim eu prometo, Eduardo. Ok, vamos em frente. Jurado Ilmar. Isso. Ok. Isa. Assim eu prometo. Só repetir comigo, por favor. Tá, perfeito. Agora sim, o Eduardo Borba. A Roselis. Endilmara. E, por fim, a Vitória. Ok, vamos lá, então. Doutora Tiziane, iniciamos preferência pela vítima. Arthur. Tem problema? Pode dizer. Ok, vamos lá. Tudo bem, é Maicon, né? Tudo bem, bom dia. Maicon, bom dia. Meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir a sessão de julgamento, tá certo? Certo. O nome completo do senhor qual que é? Maicon Palkowski. Tá. Maicon, pelo que eu vejo aqui, o senhor figura como vítima nesse processo, né? Nessa condição será ouvido. Em relação à presença dos acusados aqui, o Rômulo, o Augusto e o Ezequiel, que estão na sala de audiência aqui, algum problema para o senhor? Tudo Não tem bem. problema. Tá ótimo. Quem conversa com o senhor a partir de agora é a doutora Tiziane, ele é promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia, Seu doutora. Maicon, tudo bom? Tudo ótimo. Maicon, você já me conhece, né, de outra oitiva, por ocasião do processamento aqui dos fatos. E eu vou fazer com você, Maicon, as mesmas perguntas, basicamente, que a gente fez naquela audiência virtual. Tudo Ok. bom? Considerando que aqui é praticamente uma repetição, porque aqui são novos julgadores, não é mais aquela juíza de lá da virtual, só Ok. para te cientificar, tá bom? Ok. Vamos lá, Maicon. Maicon, a gente está aqui tratando daquele 10 de abril, tá? A gente está no ano de 2020. A gente está por volta das primeiras horas do 10 de abril, confere, naquela madrugada. Ok. Lembra, né? Era uma quinta para sexta, é isso mesmo, Maicon? Exatamente, véspera de feriado do... Isso, perfeito. Véspera de feriado. Era o feriado da Semana Santa, Maicon? Sim, Ok, perfeito. A gente estava no período pandêmico, confere? No auge Ok. do período pandêmico. O mês mais letal da pandemia. Sim. Né? Você estava, na época, trabalhando, Maicon? sim, estava trabalhando. Isso, você trabalhava com o quê? Trabalho até hoje com inspeção veicular. Eu sou assistente comercial da empresa, faço toda a parte comercial. Ok. Essa tua atividade, eu vou começar por essa parte até a gente entrar, até para Uhum. pegar aqui um pouquinho de situação. Na tua atividade econômica, a gente estava na pandemia, tá? Uhum. Você ainda trabalhava online? Como é que estava a sua atividade econômica? Eu ainda estava trabalhando presencialmente. Presencialmente, ok. E você, então, se estava trabalhando presencialmente, é uma tautologia aqui, mas você se deslocava para ir para o teu trabalho? Sim, eu trabalho externo. Trabalho O externo. veículo que eu me encontrava é da empresa, não é meu. Aquele que aconteceu os fatos? Aquele veículo Gol que eu estava no momento era da empresa. Entendi. Tudo aconteceu após um dia de trabalho. Entendi, ok. Então, vamos lá. E aí eu vou para o fim, para depois a gente voltar para o começo, tá? A gente sabe aqui que você ficou internado um bom tempinho, Sim. não é isso? Já que você estava trabalhando, sua atividade é, inclusive, dirigir, né, um carro da empresa. Sim. Aquele teu período de internação, né? Ele foi impactado por conta desse crime que aconteceu? Muito, porque eu fiquei 5 meses afastado do meu trabalho pelo INSS, sem poder exercer minha atividade. Em bom português, Maicon, você ficou encostado pelo INSS? Sim, 5 meses. Recebeu o benefício? Recebi proporcionalmente 80% do que era o meu, no caso, meu líquido, porque eu tenho comissões variáveis As por comissões, fora. Isso, infelizmente, eu não tive mais. Entendi. E na época, vamos lá, 2020, abril de 2020, tá? Você fez aniversário hospitalizado, né? Eu tive alta no dia do meu aniversário. Dia 16 de abril, confere? Foi a primeira alta. A primeira alta, porque eu vi que você voltou. Eu voltei 10 dias após, quando eu fiz a retirada dos pontos da laparotomia. Eu fiz uma laparotomia total, né? Ou seja, foi Isso. aberto de cima e embaixo. No dia que foi tirado os pontos, durante a noite eu tive uma crise de tosse
E Isso. tive uma deiscência dos pontos, que com evisceração total, eles falam, que é onde né, fica tudo exposto novamente. Então tive que voltar ao centro cirúrgico, fiquei 15 horas em cima de uma maca esperando vaga no Hospital Cajuru novamente. Sim. Onde daí foi reestruturado com pontos totais, daí amarrando todos os músculos e tudo para poder... Eu vi aqui, notadamente pelo depoimento da Ana Paula, que o senhor ficou, então, digamos assim, prejudicado do ponto de vista laboral por 5 meses. Sim. E aí consta dos autos, eu estou te perguntando isso só para deixar claro, que houve a perda de um rim, confere? Sim. Houve a extração ou a perda funcional de um rim? Nos conta aí Não, como é que foi a extração. É extração? Na verdade, foram 4 facadas. Sim. Uma atingiu meu pulmão. Pulmão, eu vi. A outra pegou o duodeno, que foi retirada uma parte, que o duodeno é a boca do estômago, ali a primeira parte do estômago, e outra foi diretamente no rim. Isso. Ou seja, foi retirado o rim, feita a retirada de uma parte do duodeno, e no pulmão, quando dei entrada no hospital, foi feita a taracotomia, que é colocado o dreno para poder drenar. Sim. E você ficou com a bolsa de colostomia também no período da internação e seguiu? Como é que foi isso aí? Ela não era, eu não lembro o nome, era uma bolsa abdominal que faz a medição do líquido interno. Exato. Mas fiquei tanto com o dreno quanto a bolsa. Quanto a bolsa. Uhum. E aqui também tem uma outra lesão, tá? Que aí eu quero entrar para que a gente volte para o dia 10, tá? Estou indo para as consequências do crime para depois voltar. Tem também aí, foram 4 facadas, as 4 nas costas, né? E aí existiu também uma fratura da costela por ocasião da impressão que o Augusto colocou aí. Confere? A fratura em si, a dor ficou muito grande, a questão de eu não poder me movimentar na cama, né? Eu já tinha a questão do respiratório pelo pulmão estar bem afetado. Sim. E a questão da posição. Como houve a evisceração a primeira vez e a pressão abdominal era muito grande, então qualquer tipo de movimentação era complicada para levantar da cama, para voltar, para... Ok. Então, tudo isso que a gente está falando, essas 4 lesões, é isso? Uma que foi próxima também ao glúteo aqui, que foi caracterizada. A menos grave, no caso, foi a que pegou embaixo, que é o começo do glúteo. As outras 3 foram bem graves. E pegaram o órgão. Okay. Um dos fatores que agravou bastante minha recuperação, no dia que eu fiquei 2 dias em coma induzido, né? Internado na UTI. Quando eu saí da UTI, que eu fui extubado, no caso, eu estava pelo nariz com uma sonda gástrica, que era por onde eu iria me alimentar. E como eu acordei sem saber onde estava o que estava acontecendo, eu puxei e acabei desacoplando a sonda. Então eu fiquei durante 4 dias apenas no soro, sem poder tomar água, sem poder alimentar, sem nada. Ok. E do ponto de vista psicológico, emocional, me conta como é que foi essa recuperação. A gente está falando aqui em 5 meses de recuperação física e do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Você foi acompanhado? Isso te trouxe alguma consequência que você queira nos registrar aqui? Fatidicamente a gente acaba mudando a vida, né? Isso. Foi a primeira vez que uma coisa dessa aconteceu com você, não foi? Desse tipo, sim. E eu hoje não bebo mais, graças a Deus. Posso dizer que foi uma bênção na minha vida, não fumo mais. Um posto de gasolina eu não frequento desde o acontecido. Nunca mais pus meu pé senão para abastecer o veículo, mas não desço em loja de conveniência. Ambiente noturno em si eu não frequento mais. Tua vida mudou. Questão de trauma, de não me sentir seguro em estar sozinho, até mesmo acompanhado com alguém, sabe? Entendi. Bem, fica aqui registrado também minha solidariedade, tá, Maicon? Obrigado. Minha solidariedade institucional, parte do Ministério Público. Maicon, agora a gente vai pro 10, tá? Primeira pergunta que eu te faço ao chegar no dia 10, nas primeiras horas do dia 10, precisamente na madrugada, tá? E olhando aqui os 3 réus, só para que os jurados saibam, o senhor conhecia essas 3 pessoas que te agrediram? Não. Nunca tinha visto na vida? Nenhum dos 3. Ok. E aí a gente vai para o dia dos fatos. Nós estamos aqui nas primeiras horas do dia 10 de abril, véspera de feriado, da Sexta Santa, tá? E aí me conta, você foi para aquele posto ali no Santa Cândida, você foi abastecer, ficou ali com a Franciele. Me conta como é que foi o teu deslocamento, você estava em algum outro lugar, foi para lá. Nos conta aí como é que foi, o que te leva àquele posto? Por favor, fique à vontade para trazer uma narrativa de lembrança. Eu, normalmente, na Sexta-feira Santa, o pai, pela religiosidade dele, não se come carne em casa, então tem todo de fazer peixe, e eu tenho um amigo que tem uma petiscaria
aqui no Barreirinha que vende só frutos do mar. Eu tinha combinado com ele de na quinta-feira pegar peixe para o meu pai poder fazer na sexta e no domingo. E eventualmente eu já fui músico um tempo atrás, cantava, então cantei bastante lá com ele também. Já tinha uma certa amizade, então eu saí do trabalho e fui lá para buscar esse peixe. Tomei uma ou duas cervejas com ele, nisso chegou a Vanessa e a Franciele. Que são amigas entre si. São entre si, a Franciele é uma ex-namorada minha. Eu tive um relacionamento durante cerca de 2 anos e meio com ela. Entendi. E fazia muito tempo que não as via, então começamos a conversar e beber ali, no local. Isso durante a tarde? Já na noite. Eu trabalhei até às 6, então entendi. isso foi do fim de tarde para o anoitecer, né? De noite já. Vamos lá. Então ali ficamos conversando e enfim, bebendo. E esse meu amigo, ele na sexta-feira santa, ele tem uma venda expressiva de peixe, então ele até veio falar para mim, mas que a gente precisa fechar, porque amanhã é o dia puxado, coisa. Entendi. Então, dali, como a gente estava conversando, já empolgado e descontraindo, uma das meninas falou, não, o posto lá é 24 horas, a gente pode ir lá beber mais um pouco e conversar. É correto, então, afirmar que já estamos por volta da meia-noite? Sim, sim. Ok, então já estamos saindo do dia 9, entrando nas primeiras horas do dia 10, sim, data do crime. Já do dia 10. Então, daí chegamos ao posto, compramos mais bebida para ficar ali, poder conversando. Ficaram ali na entrada do posto, né? Nisso chegou mais 2 conhecidas, por acaso encontraram ali, eu conhecia que era a Michelle, mais uma amiga dela que eu não sei quem é, e encostaram junto. Estava com meu carro estacionado na ponta, a Vanessa com o dela ao lado e a Michelle estacionou na terceira vaga. Ok, então só para colocar nós 8 aqui, nós 8 no local do fato, tá? Então o senhor chega com a Fran e a Vanessa. Sim. A Vanessa no carro dela, você no teu com a Fran. Sim. Ok? Param ali no posto, ficam os 2 carros, 3 pessoas. Vocês se apoiam e ficam conversando no teu carro. Sim, entre o meu carro e o carro da Vanessa, que estava estacionado um ao lado do outro. A gente tem imagem aqui, depois a gente passa. Só para que a gente situe. E aí, daqui a pouco, chegam 2 meninas que são também... Sim, conhecidas. Param ali, vem vocês e saem. E fica com a gente conversando e bebendo também. Só para que a gente adiante. É correto, então, porque eu vi os horários, né? A gente afirmar que esse encontro entre o senhor e essas 4 mulheres ficam ali por volta até de 2 e pouca da manhã, conversando, bebendo e tal. Sim. E o senhor estava ficando com a Fran. Sim, eventualmente aconteceu. Isso, tranquilo. Ninguém aqui está para fazer julgamento moral. Então, o senhor está ali com a Fran, ok? E o senhor, isso é importante para o processo, tá, meu caro? Na situação em que o senhor estava ali conversando com a Fran, a Vanessa, que é tua amiga também, amiga da Fran, e essas 2 meninas que chegam, se qualquer um de nós 8 aqui que passasse, a gente dava para ver que você e a Fran eram um casal. Sim. Por exemplo, se abraçavam, eventualmente se beijavam, se tocavam. Então, por exemplo, se qualquer pessoa que passasse, tem um cara ali que está com a namorada e algumas amigas. A visão descritiva, eu não estou julgando, a visão descritiva era isso, um casal com mais, eu sou péssima de conta, 3 pessoas, né? São 3 pessoas, 3 meninos. Estava eu e as 4. Ok, por favor, vamos a partir daí. E aí vocês ficam lá, esse grupo, bebendo. Em que momento os réus chegam? Por favor, vamos a partir daí. E eu sei que nós já estamos aí por volta das 2h40 da manhã, ok? Pode seguir daí, meu caro. Sim. De relance, próximo às 3, já às 2 e pouco, eu vejo o Gol passando atrás dos nossos carros e não estaciona em uma vaga. Ele para no Jet Oil ao lado, Jet Oil, né? Que tem a parte de troca de óleo, ele coloca o carro lá. E dali eu não dei atenção, até porque eu estava de costas para o Jet Oil, eu estava encostado no meu carro. E as meninas de frente. Tá bem claro que você nem olha. Enfim, tinha música no carro da Vanessa, não sei se eles tinham música no carro deles. O senhor também. já estava altamente alcoolizado? Como é que o senhor estava ali? Sim, já estava alcoolizado. Já estava alcoolizado. Já estava alcoolizado, sim. Do grupinho ali, do senhor e das 4 meninas. 4. Do senhor e das 4 meninas. O senhor era o mais alcoolizado. As meninas estavam menos, a Fran estava menos. Pode-se dizer que sim. Sim, ok. Pode-se dizer que sim. Pode continuar. E ali a gente ficou e eles ficaram, daí houve investida deles com as meninas, mas como, apesar de eu estar ficando com a isso que eu Fran, queria saber. né, eu não...
como não era meu relacionamento atual, Aham. eu fiz de conta que não ouvi, não dei atenção Isso. para aquilo no momento. Mas o senhor percebeu que tinha um dos três paquerando a moça que o senhor estava ficando. Sim, Mas sim. não reagiu, como Não, culturalmente. continuei de costas, não dei Aham. atenção para essa situação. Tá. Vamos então, a gente já está praticamente chegando no fato, tá? Então, E aí a Fran reagiu. sim, eles A acabaram. Fran era a menina que o senhor estava ficando. Sim, minha ex-namorada. O senhor ouve e qual foi deles três que investiu, que paquerou a Fran? Como eu disse, eu estava descosta, não E sei. Ouvi no calor do momento uma discussão. Entendi, da Fran com esse cara. Não recordo o que falaram, até por questão do tempo, e como eu já estava um pouco mais alcoolizado, não recordo qual foi o teor da discussão. Entendi, Não, mas eu se sei os- que Que a Fran reagiu do tipo, cai fora, alguma sim, coisa assim, houve né? um calor do momento ali. Mas como foi? O senhor se lembra, pelo menos, qual foi a reação da Fran? Vamos lá, um dos três falou alguma coisa, que o senhor não lembra. Já entendemos. O senhor se lembra se a Fran chegou lá, bateu o peito, qual é e tal, não veio me paquerar? Não, Ou a não é. Fran só deu um passa fora, cara? Foi mais ou menos mais ou isso. menos isso? Não recordo as palavras, mas foi mais ou menos isso. Ok. E o senhor não reage? Não, em momento algum, nesse momento não. Ok. E aí, eles ficam mais insistentes? Vai já para o desenvolvimento até a hora da agressão. Fique à vontade. Sim, aí eles vêm e dão a ré no Gol e bloqueiam o meu carro em questão, né, que eu também estava com o Gol. Eles estavam com um Gol um pouco mais Cinza. antigo e eles bloqueiam o meu carro. E eu acho estranho essa situação, porque eles tiram de onde estava e bloqueiam o carro. Daí colocam música e continuam em volta, né? Mas, como disse, não estava dando atenção para isso. E pelo que recordo, não lembro se foi a Vanessa ou a própria Franciele, porque então daí a Michelle e a outra menina já tinham ido embora. Isso, elas. Me conta uma coisa, boa você ter falado isso. A Michelle e a outra menina que chegaram lá depois, elas olham aquilo e vão embora porque estão começando a achar estranho esses três, Sim, ou vão embora porque, sim. ai, tô indo, gente, um beijo, tchau, tá A movimentação estava começando Tava a ficar estranha, elas esquisita. pegaram e foram embora. É. E não lembro quem, se a Franciele ou a própria Vanessa, falou que estava ficando estranho e achava melhor a gente se retirar. Eu falei, ok. E nisso, então a evasão do grupo foi por conta dessa chegada mesmo desses três aí, né? a princípio, sim. Tá. Então, eu recordo a Vanessa tirando o carro e peço para a Franciele entrar no meu carro, abro a porta para ela, inclusive, como sempre fiz. E nisso eu peço para retirar o carro. Falei, O senhor chega tirar a pedir. Eu só quero sair, você pode tirar o carro para mim? Eu só preciso sair daqui. É porque é isso que eu queria te perguntar. Porque a Vanessa Maicon. já havia até saído com o carro dela, inclusive, Ela porque o tinha carro papel dela da não estava canaleta. bloqueado, né? Exato. Eu vi que ela saiu até devagarzinho, meio que sondando assim qual era dos três. Me conta uma coisa, tem um momento da filmagem, isso aí depois eu exploro, e eu queria te perguntar, que eu fiquei com dúvida disso. Tem um momento que a Franciela, ela se projeta para os três e meio que fala alguma coisa. O senhor se lembra se o que ela falou foi... O senhor tira, por favor, o carro? O senhor lembra ou soube depois se a Franciele, a que foi paquerada e deu passa fora, pede para eles tirarem o carro para vocês saírem? Não recordo. Não tenho tá. a recordação de qual foram as palavras que eles trocaram depois. Eu não, sinceramente. Mas o não- senhor se lembra que o senhor pede para eles Eu saírem? peço. E todo momento a única coisa que eu queria era sair dali realmente, tirar o carro. Não tinha entrado em discussão com eles até então. Apesar de eles estarem investindo e falando e coisas. Não lembro o que falando falava. alto? Não lembro nem. Não dei tanto atenção que não lembro o que falava. Então a Vanessa sai com o carro, eu peço para a Franciele entrar no meu carro também, abro a porta para ela, ela entra e vou até a minha porta para sair, porque daí então eles tiram o carro e para poder sair a Franciele entra, eu entro. Quando eu vou entrar no meu carro, um deles vem até a minha porta. É isso, eu vejo... Isso também eu queria te perguntar. Eu vejo que é o Augusto, Eu ele recordo vem até que era, o senhor. eu É o que estava recordo com a que blusa da Nike, preta. não, primeiro vem alguém de boné, não sei por nome, não sei quem é. Aham. Tinha um indivíduo de boné. Ele vem até a porta. De blusa clara ou roupa escura, você lembra? Fique Eu tranquilo, ao só que não lembro lembrar, eu só não- lembro do boné em Do si, boné. porque eu também estava de boné. Então, ó, Aham. eu lembro que alguém de boné vem até a porta com um copo e garrafa na mão. E coisas que atrás eu não lembrava, que com o tempo vem tendo flashes e relances e Aham. fatidicamente eu sonho com isso quase toda noite até hoje. E Fica tranquilo, viu, Michael? Retoma quando puder. E
Ele vem até a porta. Não lembro o que ele me fala. Eu sei que era afrontando a minha hombridade ou coisa assim e Pode falar o nome. fatidicamente... Se você se lembrar do nome, pode falar. Se for palavrão, não tem problema. A gente precisa entender o contexto. Fatidicamente agredindo com palavras, tanto eu quanto a Franciele. Aí eu fico exaltado. Uhum. E nisso ele chuta a roda do meu carro e o para-choque. Uhum. Tá. Nesse momento que ele chuta a roda e o para-choque do meu carro, eu me exalto e coloco o copo que eu tinha na mão e a chave do meu carro no teto do meu carro. Você estava saindo já, né? Sim, eu já estava entrando no carro para sair. E nisso vem o rapaz que me deu as facadas, o Augusto. Uhum. E também vem em frente a mim. A Franciele desce do carro novamente e vem intervir, porque ela viu que estava o calor do momento acontecendo. E ali se inicia uma discussão. A gente sai da lateral do meu carro, vai para o meio, porque daí ele tinha colocado o carro dele na outra lateral, lá ficou um vão entre o meu carro e o dele. Nesse calor da discussão, a gente começou a discutir. Eu olho para o lado, o outro menino vai correndo e chuta a porta do meu carro. Eu tenho essa porta amassada até hoje, o carro está ali fora. E nesse meio tempo que ele chuta a porta, eu invisto contra eles. Uhum. Porque daí nisso, quando eu olho para trás, o Augusto já está com a faca esfaqueando as lanternas do meu carro. Ele dá uma facada em cada lanterna do meu veículo. E é meu objeto de trabalho. O carro não é meu. Uhum. Não era meu, né? Não é até hoje. Uhum. Então nisso eu invisto contra eles. Depois eles depredarem meu carro, eu invisto contra os três, né? E os três contra mim em si. A partir daí já está tudo É, filmado daí, mesmo. quando a gente entra nas vias de fato, eu só lembro deles me derrubar, eu caí, e dali para frente eu não tenho nem flash mais. Me conta, aí a gente vai apurar isso na própria visibilidade, Maico. Mas me conta uma coisa, você se lembra, tá? O contexto, evidentemente, a gente vai ver aqui. Mas você se lembra qual dos três mais te bateu, não esfaqueou, mas bateu. Qual dos três mais bateu? O que chutou a porta do meu carro, que eu acredito que seja o Ezequiel. Você acredita que seja o Ezequiel, tá. O Augusto, a gente sabe que meteu as facadas e foi o que afrontou, foi o que tomou fora da menina. Né? Me parece, pelo contexto aqui. Sim. Foi o que paquerou e te recebeu fora. E o outro, o Rômulo, ele estaria ali com os amigos dando apoio. O que você viu? O Rômulo, acredito eu, que é o de boné. Foi que inicialmente chutou meu carro. É o que você acha? Sim, que eu acredito que seja o boné. Eu não sei identificar por nome, porque não conheço, não conheci, não fui afinco de... Lembra-se esse que o senhor se lembra, era o que estava com a calça camuflada? O que chutou? Não recordo. Olhando assim não dá para lembrar, não, né? Não lembro. Eu só recordo do boné em questão, que foi o primeiro que iniciou a depredação, que chutou meu carro. Entendi. Né? Tá E depois o que chutou a minha porta, que eu entrei de vias de fato com ele, onde me derruba e cai no chão, é que eu acredito que seja o Ezequiel, porque não foi ele que me deu as facadas. Entendi. Perfeito. Ok, deixa eu só te fazer uma outra pergunta e a gente conclui, tá, Maicon? Em relação já conversamos sobre as lesões. Pronto, você estava armado, Maicon? Não. Isso. Você nos contou aqui como é que foi teu dia, foi uma quinta santa, você estava preocupado com as coisas que ia comer e estava ali encontrando as amigas. Tá, me conta outra coisa. A gente sabe que um deles paquerou a menina que você estava ficando, né? Algum outro dos dois ali estava paquerando alguma das outras meninas ou estava de apoio ao paquerador que recebeu fora? Não recordo. Não Como recordo. disse, E as meninas também te falaram? Não, também não tive contato depois com nenhuma delas. Entendi. E como eu estava descosta nessa questão, quando eles estavam investindo contra isso, eu não dei atenção no momento. Entendi. Foi falado aqui, Maico, na instrução, a Franciele falou assim, teve uma hora que eu me preocupei, porque o Michael já estava bêbado, né? Já tinha bebido. Sim. E ele, quando bebe, ele ficava, né? Porque ela fez um flashback, né? Eu sei que ele fica nervoso, eu sei que ele fica um pouco agressivo. Só que nos autos, na imagem, é essa pergunta que eu te faço. Pela tua movimentação, né? E a gente sabe, o efeito do álcool no ser humano ele é variável, para mim é um, para você é outro, da quantidade de bebida. Você estava muito, a famosa fase do porco, desculpa a expressão, tá? Aquela fase do macaco não me parece mais ser a tua, porque você estava muito assim. O senhor se lembra
de ter a dificuldade de movimentação ou o senhor estava com adrenalina? Me conta qual era a tua sensação física quando houve as agressões. Não, eu estava bem alcoolizado. Eu já Alcoolizado- tinha dificuldade de movimentação, sim. Entendi. Eu vi também, Michael, que quando o senhor recebe as facadas, e aí daí é por isso que isso justifica a minha pergunta, pareceu que o senhor fala isso, inclusive, as pessoas falam, não, ele levantou tranquilo. Depois, quando a imagem passa, o senhor está com uma blusa atrás cheia de sangue. Eu só vi que o senhor já tinha tomado a facada, claro, porque eu vi, mas depois porque enche de sangue. E a Franciele falou uma expressão que me chamou muita atenção. Aqui. Ela fala mais ou menos isso. Sim, tá. Eu quis evitar algo, porque temia. Eu perguntei, temia como assim? Não, porque eu conhecia o Michael. Às vezes, quando ele bebia, ele ficava um pouco alterado, então não, vamos embora. Né? Então, o senhor estava mais naquela fase, esclareceu essa dúvida. E aí ela fala, ele chega 13 minutos e 20 segundos, o depoimento da Franciela. Que aí depois ela viu, né, que tinha o sangue, o senhor entra no carro e chega a desmaiar no carro. Em que momento o senhor só acorda no hospital? Qual é a última lembrança que o senhor tem do local dos fatos? O flash que eu tenho é justamente eu sentado no banco do carro, eu levo a mão ao peito, puxo o ar e o ar não vem. Dali eu apago. Dali você apaga. É. E aí eu vejo... Daí eu acordo na maca já entrando no Cajuru enfim, apago novamente, não tenho... Exato. E aí eu vejo no teu prontuário médico, né, em que o senhor ainda estava, né, na escala Glasgow, digamos assim, atendendo a comandos. Uma pessoa, quando atende a comando, Michael, abre o olho, Michael, abre o olho. Se lembra de estar naquele movimentozinho de alguma dor interna ou realmente já estava querendo dormir? Não, estava apagado. Apagado. Eu dei entrada no hospital, minha pressão era 7/8. Eu já não tinha mais sangue. Eu tomei 2 bolsas de sangue, mais 2 bolsas de soro para poder voltar. Então, o senhor entra, então, no Cajuru, eu vejo o senhor dá entrada lá por volta das 4 e pouca da manhã, 4h26 exatos. E entra para uma sala de cirurgia às 6 horas da manhã. Tá certo. Michael, tem mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado, mas que você julga importante falar para esses novos juízes que estão aqui sobre os fatos, e coisa que eu não tinha te perguntado e que você repute importante? Não, acredito que seja isso. Eu espero que a justiça seja feita, porque inevitavelmente eu fui em defesa da Franciele, porque toda a briga começou com ela, e sim, me exaltei ao ver meu carro ser depredado. Sim. Um instinto natural de defesa, né? Michael, não está sendo você que está sendo julgado aqui. Fique absolutamente tranquilo. Mas tá bom? Eu espero que isso sirva de lição para eles, para não acontecer mais, que eles realmente mudem. Porque eu me pergunto, e se eu não estivesse lá? E se tivesse só as meninas, como tinha terminado essa noite? Felizmente, eu tive um corpo forte que resistiu a todo esse trauma. Eu não sei como você está... Não saí 100% disso, tem sequelas, claro. Né, falta pedaço de mim hoje, falta pedaço do meu psicológico. Mas, no fim, tudo serviu para eu melhorar como pessoa. Nossa, eu espero que realmente eles melhorem também e que a justiça seja feita, que o que eles tiverem que pagar seja pago aqui hoje. Entendi. E só peço justiça. Ok. Muito obrigada, Michael, pela tua colaboração. Me solidarizo mais uma vez e vou repassar a palavra, Excelência. Okay. Obrigada. Pela defesa. Tem, Excelência. Bom dia, Sr. Michael. Tudo Bom bem? dia. Michael, só fazendo alguns complementos ali para tentar deixar a linha, desde o começo dos fatos até o final, um pouco mais claras, tá? Sim. Você relatou que você estava numa pizzaria logo após o serviço. Sim. Ali você bebeu... Você falou que bebeu algumas cervejas. Algumas cervejas, quantas cervejas? Não tenho recordação para te dar exatidão, mas a gente começou tomando cerveja e depois estava tomando vodka energético. Na petiscaria? Sim. Tá. E vocês ficaram lá até mais ou menos meia-noite, daí o rapaz fechou e vocês foram para o posto. Sim. E lá no posto, vocês continuaram bebendo o quê? Vodka energético. Vodka energético. Lembra o quanto bebeu, mais ou menos, não? Não tenho como te dizer. Tomei 5, 6 copos, não recordo. Não sei te dar essa exatidão. Perfeito. Mas assim, demonstra assim, você
você mesmo relata que teve apagões, né? Esses apagões foram em virtude da bebida ou foram em virtude do ocorrido? Segundo o meu médico, tanto a bebida pode causar uma amnésia alcoólica, tanto quanto o trauma. O trauma em si da questão, né, das facadas e de tudo que eu passei nos procedimentos cirúrgicos, e que realmente ele me relatou que com o tempo eu voltaria a lembrar. Mas, como eu disse, aos poucos eu venho tendo flashes, venho sonhado com isso, venho lembrando, mas mesmo assim não lembro de tudo com exatidão. Mas desde o nosso último encontro, que foi na audiência de instrução e Sim. julgamento, você teve boas lembranças, né? Sim. Você conseguiu se recordar de mais coisas. Sim. Perfeito. Passando por uma outra situação. Na época você era noivo da Ana Paula? Sim, estava noivo dela. Tá. E mesmo assim você ficou com a Franciele? Como disse, a gente bebeu, eu estava alcoolizado e acabou acontecendo na noite em questão. Tá. Você como pessoa, se considera uma pessoa violenta, não? Não. Não? Mais uma pergunta. Com relação ali, o vídeo mostra, né? Ali, com relação à briga, troca de socos, você cai, depois você levanta e você leva as facadas. Nisso que você leva as facadas, você continua indo para cima. Assim, você tinha noção que você tinha levado as facadas ali, não? Não, primeiro eu levo as facadas, eu não tenho levantado ainda, eu estou no chão. E se você levanta? Me levanto após as facadas, né? Não, no momento, acredito que a adrenalina, no calor do momento, eu não sequer senti essas facadas. Eu levanto e com perdão da palavra, após sangrar feito um porco, eu começo a sentir a falta de ar. Tá, e daí você vem para perto do carro. Aí a Franciele me traz até o carro e me coloca sentado. Tá. Dentro assim, antes das facadas ali, quando você estava com o Augusto, tá? Vocês dois estavam próximos ao carro, um pouquinho antes de você colocar, só um pouquinho uma licença. Senhor jurado, a gente vai mostrar o vídeo mais tarde para vocês terem a real noção assim de como as coisas aconteceram, porque as imagens elas são bem claras, tá? Desde o início da confusão até as facadas, até o fim. Tá? Então, só abrindo um parênteses, porque a gente joga muitas perguntas soltas, às vezes vocês ficam na dúvida, mas a gente vai esclarecer no futuro. Então, ali você numa posição, você coloca a bebida em cima do carro e vai para cima do Augusto. Não. Após um dos meninos chutar meu carro, eu coloco a bebida em cima do carro. E o Augusto vem até mim à porta do meu carro. Em algum momento, o Augusto te ameaçou? Ele falou, vou te matar? Sinceramente, eu não lembro das palavras, como disse. Eu sei que houve afronta, houve realmente o calor do momento. Agora, o que ele falou, o que me fez se revoltar tanto, não sei. Mas houve alguma afronta da sua parte para com eles? Não. Não. Como dá Somente deles para com você? Sim. Perfeito. Em todo momento, eu quero que você entenda. Eu estava me defendendo. Perfeito. E defendendo, enfim, a Franciele em questão, que no começo foi a confusão, começou com ela. O mal entendido, a briga, a discussão começou com ela, então minha intenção era apenas me defender e defendê-la. Tá, maravilha. Obrigado, senhor Maico. Você mais pergunta, excelência? Palavra, excelência. Bom dia, senhor Maicon. dia. Lamento por todo o ocorrido e quero parabenizar o senhor por, apesar de tudo, estar aqui trazendo esclarecimentos para a gente de uma forma bastante sóbria. Isso é muito importante. Obrigado. Senhor Maicon, só uma dúvida que eu fiquei aqui, só para complementar, não vou refazer as mesmas perguntas que os colegas aqui fizeram. O senhor mencionou que estava agindo ali para proteger a Fran, né? E eu só queria entender se o senhor se recorda se houve algum tipo de ameaça, algum tipo de hostilidade, tá? Essa é a palavra, por parte dos réus em relação à Fran, ou se foi apenas uma paquera. É só para a gente entender esse contexto. Sei que é difícil recordar, mas... Como eu disse, eu estava de costas para eles quando aconteceu e não dei a devida atenção no momento. Sei que houve o calor da emoção ali, uma certa discussão entre eles, porém não me atentei, não tenho recordação das palavras, o que eles discutiram em si, eu não dei atenção para isso no momento. Entendi. Então, quando o senhor diz que foi defender a Fran, na verdade, eu só quero entender por que defender a Fran, né? Porque ela necessitava da sua defesa. Devidamente por eles terem discutido anteriormente e porque eles vêm até a porta do carro quando eu estou de saída com ela dentro do carro já. Qual o motivo, se não... E aí o senhor se lembra se eles falaram alguma coisa para a Fran nesse momento que eles vão... Não, como disse, eu não recordo. Eu lembro que eles afrontaram, que eles vieram falando alguma coisa, mas sinceramente, se falar para você de palavras, eu não recordo o que foi falado.
Perfeito. E só mais uma coisa complementando a pergunta que a doutora promotora fez. Ela disse aqui, a doutora promotora leu até o depoimento da Fran, ela dizendo que era melhor vocês irem embora porque, segundo ela, quando o senhor bebe, o senhor fica um pouco mais agressivo. O senhor pode explicar por que ela fez essa colocação? Não é questão de eu ficar agressivo. A questão é que eu tenho o estupim um pouco meio curto. Eu estouro muito fácil. Não me coloco como uma pessoa agressiva. Eu não, em momento algum, investi em cima de ninguém por simples questão de estar alcoolizado. Como disse, começaram a depredar meu carro, chutar meu carro, quebraram meu carro. Eu simplesmente fui em defesa do meu bem, do meu instrumento de trabalho, com preocupação de estar as meninas ali. Perfeito. O senhor já respondeu algum processo criminal? Não. Nunca? Violência doméstica, nada disso? Não. E a Fran nunca assistiu o senhor brigando com outras pessoas? Sim, já aconteceu. E pode relatar pra gente uma dessas... A gente não tá julgando o senhor, naturalmente. Sim. É só para eu tentar entender por que a Fran fez esse comentário. Pode ser referente a uma questão que a gente estava no barzinho, tá? E eu estava no banheiro desse barzinho e na saída do banheiro, onde era um corredor, um dos rapazes chutou a porta e quando eu saí era um traficante da região, tá? Que estava vendendo droga, pedindo para mim sair do banheiro naquele momento. No caso em questão, a Franciele chegou atrás de mim e perguntou: tá tudo bem, amor? E ele falou: ah, é amorzinho então, bebê? E colocou a mão no meu pescoço. Ele simplesmente fez o gesto de me estrangular, sem eu dar investida nenhuma contra ele. Então, nesse caso, a gente partiu para as vias de fato. Pode ser isso que ela estava se referindo. Isso foi no mesmo dia? Não. Ah, foi outra oportunidade. Foi ano para trás. Quando ainda era namorado dela. Ah, entendi. Tá? Mas em nenhum momento eu investi sobre alguém sem estar sendo acuado, agredido ou então sofrendo algum tipo de violência em questão. Teve algum outro episódio semelhante a esse que justificasse a Fran ter essa impressão? Que eu me recorde, não. Estou satisfeito. Bom dia. Okay. Sem mais silêncio. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Marco, eu tenho aqui, são pouquíssimas perguntas. Sim. E são relacionadas ao que o senhor já respondeu. O senhor já respondeu aqui, deixou muito claro que a Franciele era uma amiga do senhor, que o senhor já tinha mantido um relacionamento com ela, né? Sim. E que naquela época, respondendo também a pergunta da defesa, o senhor tinha uma namorada, é isso? Sim, estava em outro relacionamento. Tá, em outro relacionamento, né? Essa pessoa com a qual o senhor naquela época se relacionava não estava junto nesse dia? Não estava junto. Ela não acompanhou nada disso, ela não tem conhecimento da... A noite em questão, não. Ela acompanhou todo o pós, pois ela cuidou de mim durante esses 5 meses de recuperação. Foi ela que esteve ao lado da minha cama, os meus cuidados. Tá, não, entendi, mas eu quero dizer, em relação aqui ao fato... Na noite em questão, não. Se ela for aqui ouvida, ela só vai relatar, enfim, coisas que o senhor contou para ela. Na verdade, assim, como ela era advogada, no dia em questão, após o ocorrido, ela conseguiu extrair as imagens do posto. Tá, que são as imagens que constam aqui no processo, é isso? Sim, ela conseguiu extrair essas imagens e levou até a doutora Tatiana, que era delegada na época. Tá. Então ela teve acesso, conversou com o gerente, com o pessoal do posto, após o ocorrido. Tá, tranquilo, mas no fato ela não tem conhecimento, não estava lá, só ouviu? Não, na noite em questão, pegou as imagens. Na noite em questão ela não participou, não estava. Não... Tá, entendi. Em relação às pessoas que são acusadas, ela não conhece também? Também não. Tá ótimo. O senhor sabe dizer quem é que dirigia o carro deles, no caso? Quando eles chegaram com o carro, que eu olhei, porque estava passando atrás do nosso, era o senhor Augusto. Augusto, tá certo. Veja, a acusação aqui, Marco, diz o seguinte, ó,
que houve efetivamente essa conversa aí com a Franciele e tal, e que depois eles teriam colocado o carro atrás do carro do senhor porque o senhor não conseguisse sair do posto. Isso aconteceu? Eles bloquearam meu veículo. Como eu já disse, eles estavam estacionados no Jet Oil Tá. e após isso eles deram ré bloqueando a saída do meu veículo. Tá, então a pergunta que se faz aqui é bem objetiva. O senhor tinha condição de sair dali ou não? O veículo Não. desbloqueava? Não, estava completamente bloqueado. Tá, eu fiz essa pergunta aqui porque um dos acusados, quando foi interrogado, falou que não estava bloqueando, que colocou próximo, mas que o senhor podia sair. Não, meu veículo estava encostado no passeio, Uhum. com os pneus dianteiros encostados no passeio, e ele bloqueou efetivamente o outro lado, o lado esquerdo é o Jet Oil. Eu não teria nem como fazer uma manobra para tirar. Tá, isso foi feito por quê? Por que eles colocaram o carro ali? Sinceramente, Tem algum motivo? eu acredito que a intenção seria realmente bloqueio para evitar a nossa saída, mas Tá, e a essa altura, quando eles colocaram o carro bloqueando o seu veículo, já tinha acontecido toda essa história com a Franciele? não. A investida deles Isso, contra é, ela, não recordo, mas eu acredito que sim. Tá, mas Foi já- após a investida. Já tinha ali vamos dizer assim, um ambiente hostil entre vocês? Sim. Um clima que não estava legal? Acredito que sim. Entre eles e a Franciele e as meninas em questão, né? E esse carro foi tirado depois? Sim. Após eu pedir diversas vezes, tira o carro, só quero ir embora, só tira o carro, eles colocaram o carro na lateral. Tá. E por fim, ainda quanto aos fatos, para finalizar de minha parte aqui, Augusto, Ezequiel, Rômulo, né? Uma dessas pessoas teria dado facada no senhor. Em relação às outras duas, o que elas fizeram? Que o senhor se recorde. Como eu disse, o que eu acredito ser o Rômulo, que estava de boné, começou com a depredação no meu veículo, chutou meu carro. E as vias de fato começaram depois que o Ezequiel foi correndo e chutou a porta efetivamente no meu carro, fazendo um amassado grande. E o Rômulo, o Augusto, quebrando as lanternas com a própria faca em questão do meu carro. Aí que eu invisto contra o Ezequiel, né? Que é o que, na verdade, vem para cima de mim e eu acabo me defendendo e investindo, entrando em vias de fato com ele. Tá, de maneira bem objetiva aqui, todos têm participação então nesse Acredito fato. que sim. Ou algum deles não tomou partido, ficou de longe assistindo, não bateu no senhor? Não, como num outro depoimento já me havia perguntado se tinha exclusão de algum, acredito assim, se você quer evitar que aconteça um fato, você intervém. Não, como falaram uma outra vez, que estava tentando me tirar, não, se você quer evitar, segura quem está com a faca, não quem está sendo esfaqueado. Eu acho que fica bem claro que se alguém estivesse tentando ajudar, como no caso era a Franciele, que se colocou à minha frente todo momento, tentando até meio que ficar de escudo, se você está tentando evitar alguma coisa, você não segura quem está sendo esfaqueado. Tá, alguém segurou o senhor? A princípio, quando eu caio no chão, que eu entro em via de fato com o Ezequiel, o Rômulo está à frente, ele poderia ter tirado ele, né? E a princípio eu só vejo ele por cima, eu não vejo ele tentando tirar ninguém nem apartar nada. Tá, entendi. E aí um outro ponto, esse sim é o último, se houver uma condenação aqui, eu tenho que fixar uma pena, né? E essa pena ela pode variar para mais ou para menos de acordo com as consequências que esse fato trouxe para o senhor. O senhor já respondeu para o promotor de justiça que eu não vou questionar novamente para não tem razão para ficar repetindo, né? Mas são só alguns pontos aqui. Se o senhor não quiser responder, não tem problema. Se isso te causar algum tipo de constrangimento, não tem problema. O senhor disse que enfim, sofreu uma cirurgia. Sim, foram duas, na verdade. Duas. Né? E aí depois o senhor disse também que foi de cima a baixo, não sei qual que é a expressão que o senhor disse no início aqui. O que acontece, como eu dei entrada no hospital com uma hemorragia interna, o meu pulmão estava cheio de sangue e o rim estava sangrando internamente, eles fazem uma laparotomia. Eu tenho, senhor, eu posso mostrar? É esse o ponto, Michael. Na verdade, eu entendi o que o senhor disse. Deixou cicatriz no senhor? Tem marca no corpo? Sim, tanto Tá, o das senhor se importa facadas... de mostrar isso? Se nenhum, se importar, não tem problema. Nenhum problema, posso mostrar. Pode, por favor. Tá, e daí essa cicatriz que vai aqui do seu peito até aqui embaixo... Foi o que abriu, Que foi o que abriu. após Tá. 10 dias. As facadas nas costas que o senhor disse, Também é evidente. que são esses riscos, enfim, essas marcas que tem aqui. Os riscos mais escuros são as facadas. Eu tenho a quarta na nádega, Tá, que também está aqui. tá, entendi, ok. Aí, dentro disso, essas marcas para o senhor significam o quê? O senhor tem vergonha? Esteticamente isso te incomoda? Por exemplo, na piscina, na praia, num dia calor, ficar sem camisa, isso ou é indiferente para o senhor? Sim. Uhum.
O relacionamento atual que eu me encontro, eu tenho uma enteada de 6 anos. Uhum. E ela já me perguntou por diversas vezes o que é. Esse risco que eu tenho na barriga, eu sinceramente não sei o que falar. Eu não tenho uma resposta para dar para ela. O que aconteceu, eu só falo. O tio Mike fez uma cirurgia, mas me traumatizou bastante. Sim, se me envergonha, se eu tiro a camisa em público, hoje não. Então, esteticamente, psicologicamente, isso é Sim. algo que tem uma consequência aqui, um reflexo danoso para o senhor, né? Sim. Tá, perfeito. Eu entendi que o senhor ficou 5 meses afastado pelo INSS. O senhor disse também que recebeu nesse período um benefício previdenciário Sim. que correspondia a 80% do valor. Eu não entendi essa é a minha pergunta. O senhor disse que trabalhava também com vendas, com comissões, né? Na verdade, assim, eu tenho um valor fixo salarial que eu De recebo. maneira mais direta, mas que não se alongar Né? aqui. Eu quero saber o seguinte: quanto é que o senhor ganhava e quanto é que o senhor deixou de ganhar, né, por conta desse episódio nesses 5 meses? Qual que foi o prejuízo financeiro? É isso que eu quero saber. Se é que teve. Que eu deixei de arrecadar no montante dos 5 meses em torno de R$10 mil. Uhum. Tá, que seria ali então cerca de R$2.000 por mês, é isso? Mais ou menos. Que corresponderia daí Sim. então a diferença do benefício que o senhor ganhava e do valor Sim, que efetivamente sim, o senhor poderia ganhar em média, é isso? Sim. Tá. Ok, aí o senhor ficou internado então primeiro 6 dias, do dia 10 ao dia 16, e depois 10 dias você tornou ao hospital e ficou mais um tempo hospitalizado? Eu Quando fiquei retornou? mais na segunda cirurgia, que foi para fazer a ressutura, quando abriu, eu fiquei mais 3 dias hospitalizado. Né? Tá, então ao todo foram 6, 9 dias, é isso? Somando os dois períodos? De hospital, sim. Tá ótimo. Maicon, eu não tenho aqui mais perguntas, eu agradeço a sua presença, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado. Tudo bem? Obrigado. Beleza, então vamos lá. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Nome completo da senhora, qual que é? Vanessa Caroline Concada Silva. Tá. Vanessa, eu verifiquei aqui na minha anotação, a senhora é irmã do Maicon, é isso? Não. Ah, tá, perdão. Então acho que minha anotação está errada, me perdoe. Vamos lá de novo então, Vanessa. Em relação aqui aos acusados, o Rômulo, Augusto e Ezequiel, a senhora conhece? Não. Não sabe quem são? Tá, tá Não. ótimo. A senhora será ouvida como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. E, em verdade, a senhora é amiga, conhecida da vítima aqui, que é do Maicon, né? Isso, era Que estava no conhecida. local no dia, é isso? Isso. Tá, perfeito, ok. A senhora já foi questionada aqui a respeito da presença dos acusados em plenário. A senhora disse que não gostaria que eles estivessem, é isso? Sente Sim. constrangida com a presença deles? É desconfortável. Tá ótimo, não tem problema. Eles aguardam lá fora. Quem conversa com a senhora a partir de agora é a doutora Tiziana, ela é promotora, tem a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde, Vanessa, tudo bom? Vanessa, mais uma vez a gente está aqui para tratar daqueles fatos, tá bom? E possivelmente que seja a última vez que a gente vai falar sobre eles, tá certo? Mas a gente vai eu vou fazer aquelas mesmas perguntas, a dinâmica vai ser a mesma daquela virtual que a gente fez, mas a gente vai ter que repetir porque agora são novos jogadores, tá? Entendi. São outras pessoas. Então, eu vou bem reiterar o que a gente conversou, tá bom? Mas já adiantando, para que a gente não perca tempo, já que tem muita coisa filmada, a pergunta que eu te faço é: você estava no dia dos fatos, Sim. né? Você estava Infelizmente, com... sim. Oi? Infelizmente, sim. Sim, sim. E aí eu te falo, já vamos partir para o momento que vocês chegam no posto, tá bom? Antes não nos interessa. Foi dito aqui pela própria vítima, o que as senhoras e os senhores ouviram, então a gente vai para o posto. Consta aqui dos autos que vocês chegam no posto mais ou menos os primeiros minutos, horas do dia 10, da madrugada. Confere? Não lembro o dia. Dia 10 de abril. Não, a data aqui está precisa. Mas seria na meia-noite. Vocês saem de um local, não é? E vão para lá. Confere? Sim. Isso. E quando vocês estão lá? Então, está a senhora, está a Fran e está a pessoa da vítima, do Maicon. Confere? Nessa hora que vocês chegam lá, o Maicon e a Fran já estavam ficando. É isso? Eu não vi, na verdade. Não, eu fiquei tudo sabendo bem. depois. Tranquilo. Mas, digamos assim, depois quando chegam as outras duas meninas, lembra? A Lembro. Michelle, salvo Não engano. conheço. Isso, são amigas do Maicon, né? Chega um outro carro e ficam ali com vocês. Então, é correto dizer que ficam 4 mulheres e o Maicon. Confere? Sim. Isso. E ali o clima estava tranquilo? Tinha algum problema ali entre vocês 5? Ou Não. estava tudo de boa? Tranquilo, né? Com a gente, sim. Com vocês, sim. Em que momento, a senhora Vanessa, eu vejo o teu carro saindo? Sim, exatamente.
Eu vejo que você se dirige ali realmente para a canaleta, está tudo filmado, tá? E aí a pergunta que não está filmada e aí precisa ser feita. Por que você tem iniciativa de sair dali do posto e eu vejo que é por volta das 2h30 da manhã? Já estamos aí falando de uma permanência no posto de umas 2 horas, por aí, por volta, tá? A senhora sai. O que te leva a sair? Estava sentindo alguma coisa ou saiu porque eu quero ir embora e tal? O que te leva a pegar teu carro e acompanhar as meninas? As meninas já tinham ido, né? O que te leva a fazer isso? Porque eles estavam começando, acho que... Eles quem? Os réus. Os 3 que estão sendo com o julgados. Oi? Começando, acho que provocação, essas brigas... Ah, tá. Isso. Os 3 réus estavam já começando tava a provocar começando assim, você vê que o negócio não tá bom. Não, daí a Fran pegou e falou assim, eu acho que vai dar alguma coisa aqui, é melhor a gente sair. Eu peguei meu carro e saí. Entendi. Então você sai, digamos assim, Pra motivada porque vai dar ruim esse negócio. Para evitar a confusão mesmo. Para porque evitar a confusão. Me diz aí um fato. Foi a fala da Fran que te estimulou realmente a ir embora, porque você não tinha visto nada? Ou você já estava percebendo? Não, eu não percebi. Não percebi. Não. Quando a senhora sai, Vanessa, os réus, eles já tinham fechado ali o carro do Michael? Sim, só o dele. Só o dele. O teu dava para sair? Sim, portanto que eu consegui. Isso, conseguiu. E as meninas, a Michelle e aquela outra que apareceram depois, já tinham ido. Eu não lembro a hora que elas foram, mas provavelmente perceberam a mesma coisa e foram embora. Isso, é isso que eu queria te perguntar também. Não está filmado isso. O que levou as meninas a saírem? Você percebeu que elas também viram que Porque esses meninos, eles estavam com som muito alto, sabe? Eu, assim, e parecia Pode que falar, isso, fique à vontade. Não, tá? não fizeram nada pra mim. Só isso. Ah, então vamos sair daqui que eu acho que vai dar confusão. Peguei meu carro e saí. Entendi. E nesse momento, né, antes que você tome essa decisão, que as meninas também vão embora, como é que estava o Michael? O Michael estava de boa, estava tranquilo, bebendo ali, eu provocava, sai daqui e tal. Como é que estava a posição do Michael em relação a esses 3 que estavam... Eu tenho tudo filmado ali, tá? Mas como é que estava o Michael? Ele falava alguma coisa? Eu não ouvi, mas deve ter respondido as Baseado em que provocações. você acha que ele deve ter respondido? Você ouviu ele responder? Não ouvi. E baseado em que você acha Até que ele porque deve? eu tava saindo com o carro. Antes de dar confusão, eu saí com o meu carro. Tanto que quando Isso. acontece esse No movimento, eu tô lá embaixo. Eu vejo que quando acontece, você não está lá. Né? Exatamente. Então, quando você estava lá e pôde ouvir e ver... Não tinha briga nenhuma. Isso, só tinha o... Parecia que ia dar confusão. Parecia então... que ia dar... Pronto, parecia que ia dar confusão. E o Michael, nesse momento que você está lá, o Michael reporta a eles alguma coisa, o que vocês querem? Então, o Michael briga ou o Michael permanece ali? Não lembro. Não lembro dele. Não lembro dele provocando ou não. Mas eu não tenho um elogio pra ele também. Hã? Ele não é boa pessoa, assim, tipo, ele é Ninguém briguento. está perguntando isso, minha cara. Eu estou perguntando sobre o fato. Se você Isso. não Não gostar lembro, não vi, dele, não ou ter vi mesmo. parado de falar com ele depois, é outra história, tá? Não lembro. Eu estou perguntando o que é que você assiste e é importante Não pro lembro. fato, tá? Tá ok. E em relação ao depois do fato, você volta? Depois que acontece a faca, você volta, você vê que tem alguma coisa errada Então, acontecendo? nisso que a Fran fala assim, melhor a gente sair daqui antes de ter confusão, eu pego o meu carro e desço. A hora que eu fecho o carro, eu vejo essa movimentação. Daí eu subo correndo e quero saber o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Então você volta. Isso, Que eu deixei o carro lá embaixo e voltei, porque na hora que eu fechei o carro, tava esse tumulto ali. Daí eu quis entender o que estava acontecendo. Daí esses meninos foram embora e só sobrou a cena do Michael ali dentro do carro, que eu acho que já tinham feito alguma coisa para ele, estava sangrando, daí só isso que sobrou para mim, a visão. Entendi. Tá, e aí você chega a conversar com o Michael, ele sangrando, ele fala alguma coisa? Ele estava com dor, estava sentindo, a gente não entendeu direito o que estava acontecendo. Aí a hora que eu passo, pergunto, o que aconteceu? A hora que eu vejo sangue, eu falei, foi garrafada? O que aconteceu? Eu olhei, o chão estava cheio de sangue. Entendi. E você também, você já era amiga do Michael na época? Sim. Tá. Era amiga do Michael ou era amiga da Fran? Não, da Fran. Da Fran. E também você era amiga da Ana Paula? Não. Não? Não conhecia a Ana Paula? Não, sei que ela é ex-namorada do Michael, mas não é minha amiga. Não era tua amiga na época? Nunca foi. Ah, tá. Ok. E aí, depois disso, você sabe de alguma coisa digna de nota sobre as consequências do crime para o Michael? Não, a gente não tem mais contato Vocês nenhum. não têm mais contato, né? Eu sei. Tá certo, então. Tem mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre o contexto do fato, que é o que a Não. gente está julgando aqui, tá? Não? Tá ok. Sem mais, Excelência? E defesa?
Bom dia, Vanessa. Bom dia. Só tirar algumas dúvidas aqui com a senhora. Começando pela essa fala que a senhora apresentou aí pra gente, eu queria entender um pouco melhor. Por que a senhora diz que o Maicon não é uma boa pessoa? Porque ele sempre foi brigão. Entendi. A senhora pode contar pra gente alguma história de briga que a senhora já soube? Eu acho que isso daí é por conta dele. Eu não tenho o que. Não tenho elogio, mas também não tenho o que falar, assim, sabe? Não tenho elogio, mas eu sei que ele é brigão. Então vocês achavam que ia dar briga, né, como a senhora falou, Sim. por causa do temperamento do Isso, Maicon? Exatamente. Entendi. A senhora entendeu que o fato dos réus estarem com som alto no posto, isso ia desencadear um estresse. Exatamente. Isso mesmo. Mas até aquele momento, os réus tinham sido hostis com a Fran, por exemplo? Não me lembro disso. Tinham sido hostis com o Maicon até aquele Também momento? não vi, porque na verdade esse tempo que tava esse som alto, eu estava dentro do meu carro tentando conectar o meu celular no meu carro. Aí a hora que eu saio, daí a Fran diz, é melhor a gente sair daqui, porque senão vai dar confusão, não vamos evitar? Eu falei, vamos. Peguei meu carro e saí. A hora que eu desci, a hora que eu fechei o carro, que eu vi que estava movimentando, eu subi meio correndo e quis saber. Mas daí os meninos já foram embora, daí só sobrou a cena do Maicon. Entendi. Perfeito. A senhora estava com o Maicon antes, no local que vocês estavam antes? Ou Não, apareceu? eu estava com a Fran. Tava com a Fran. E onde é que vocês estavam? Estava num outro barzinho. E o Maicon tava nesse barzinho? Tava. Tava. E aí vocês saíram desse barzinho por quê? Porque já estava fechando. Porque já tava fechando. Entendi. A senhora já ouviu dizer de o Maicon ter respondido a algum tipo de ação criminal? Não. Excelência, Violência. desculpa, Excelência, qual a relevância disso para uma pessoa que não está sendo julgada e sim os três ali? Eu que explico. vai contar? Porque o temperamento agressivo Do réu? da Da vítima. vítima? Ah. Sim. A gente tá lidando aqui com agressões mútuas. Não, a E- gente está lidando com a tentativa de homicídio que está filmada, Doutora, doutor. foi feita perguntas à vontade por parte da Claro, promotoria. doutor, Por mas favor, o doutor respeite tá contar a história perguntando pela coisas que defesa. não aconteceram A gente no só dia tá do fazendo crime. perguntas objetivas, perguntas que têm a ver com a personalidade Da da vítima. O que a personalidade da Porque vítima é influencia relevante. para um crime que ela foi vítima, doutor? Excelência, a Excelência, Defensoria desculpa. Pública vai insistir na pergunta porque é Artigo absolutamente 4, relevante para as desculpa. teses de defesa que vão ser A apresentadas. discussão aqui não tem por que se alongar. A senhora sabe se tem antecedentes? Sim ou não? Não. Pronto, está resolvido. Pronto. Obrigado, aqui a doutora promotora insiste. Não, é que em- veja, a discussão aqui é totalmente inócua. Não tem Pois que é, perder eu sou tempo, tá totalmente respondido. contra. Tem mais perguntas em relação à testemunha, doutor? E aí, quando a senhora voltou para perguntar o que tinha acontecido, alguém explicou para a senhora o que aconteceu? Não. Ninguém explicou. Não. Depois não. Os meninos só saíram. A senhora só viu que eles saíram. E depois a senhora se inteirou para tentar tomar conhecimento do que houve? Ficou sabendo? Através de A gente alguém? ficou meio perdido na época, tentando entender, na verdade. Mas, como eu te disse, como ele é brigão, pra mim, poderia ser natural, porque não é a primeira vez, né? Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Posso, Excelência, fazer as perguntas? Bom dia, dona Vanessa, tudo bem? Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui. Eu queria tirar algumas dúvidas com a senhora em complemento ao que o meu colega defensor aqui fez. Então, assim, a senhora é amiga da Franciele, correto? Sim. A senhora é a que dá ré no... É C3 o seu carro, né? É um C3. Perfeito. A senhora, então, estava na petiscaria anteriormente. E Fran. quando vocês chegaram lá, o Maicon já estava lá. E ele estava bebendo. Você lembra o que ele estava bebendo? Vodka? Vodka? Só vodka, cerveja não? Daí eu não lembro. Daí vocês beberam juntos. Vocês estavam ali todos. Sim. E daí, depois do momento que vocês chegaram, até o momento que vocês saíram, quanto que vocês beberam? Você lembra? Mas muda alguma coisa o fato? Muda, a quantidade de bebida muda. Não, eu bebi uns 2, 3 copos. De cerveja ou Dele de eu não vodka? sei, aham, De de vodka. vodka. Tá. Daí saíram, foram para o posto, chegaram lá e vocês continuaram bebendo. Vodka, com energético. Tá. Como o Maicon estava alcoolizado? O quanto que, assim, você... Assim, quando a gente bebe, a gente sabe quando um tá bêbado, muito bêbado e já muito passado. Não tava caindo nem nada de perder. A consciência, Isso, não. mas ele Tava falava normal, normal, gesticulava, trocava ideia com vocês Sim. legal, porque vocês estavam num grupinho grandinho ali, bacana, e todo mundo estava conversando. Né? Então, assim, você não viu que ele estava muito alterado. Mas esse temperamento dele, ele explode, né? Como ele mesmo disse, ele explode. Né? Esse temperamento agressivo dele. Quanto mais ele bebe, mais agressivo ele fica? Provavelmente. Tá. Você, como amiga da Franciele,
né? Você chegou a presenciar alguma briga deles? Alguma Não. coisa deles? Não. Mas ela te contou alguma coisa? Isso é particular deles, mas que ele tem um temperamento bem agressivo, sim. Tá. As imagens mostram lá, depois que a senhora estaciona seu carro lá na canaleta do biarticulado, a senhora volta, né, e vai tentar apaziguar ali a briga ali, tá? E o tempo todo a senhora está no meio ali do vídeo, o Ezequiel fica de um lado, o Michael fica do outro, a senhora fica no meio. Assim, o que a senhora se lembra, as palavras, os xingamentos? Não. Não lembra de nada? Não. Tá, se teve, se o Michael ia para cima, a senhora lembra o Michael indo para cima de algum Não, porque deles? esse momento eu tava lá. Na hora que eu subi, eu acho que já tinha meio que acontecido, entendeu? Eu só quis entender o que aconteceu. Eu não vi facada, não vi. Não vi. Não viu. A hora que eu desci, tirei meu carro. A hora que eu fechei o carro, eu vi uma bagunça ali. E corri para saber o que aconteceu. Eu não vi nada. Maravilha. Sem mais perguntas, obrigado. Obrigado, excelência. No Conselho de Sentença, alguma pergunta? Na minha parte também não tenho. Vanessa, eu agradeço a sua presença e encerra, tá bom? Obrigado. Tá bom, então. Tchau, tchau. Voltando. Franciele, vamos lá então? Tudo Sim. bem? Quem fala aqui é Tudo bem. Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento, tá certo? Sim. Eu preciso saber o nome completo da senhora, qual que é, por favor? Franciele Martins Correia. Tá, ok. Franciele, a senhora está acompanhada aqui virtualmente pelo tutor Jefferson, né, que é advogado, é isso? Sim. Tá, perfeito. Em relação aos acusados aqui, o Rômulo, Augusto e Ezequiel, a senhora conhece, sabe quem são? Não sei. Tá, a senhora será ouvida então como testemunha, preste o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok. Tá, quem conversa com a senhora a partir de agora, a doutora Tiziane, promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, senhora Franciele. Está me ouvindo perfeitamente? Bom dia, estou. Isso, ok. Senhora Franciele, lembra de mim, né? A gente conversou naquela audiência virtual, então os termos da conversa da gente vai ser naquele mesmo sentido, tá bom? Exatamente, Sim. só te perguntando o que é que a senhora sabe sobre os fatos, ao que a senhora assistiu, basicamente. Vai se repetir, parece uma coisa meio, assim, chata, mas é porque mudaram os julgadores. Então, os julgadores agora precisam saber, de novo, da senhora. Precisam ter essa, tá bom? Sem Estou te problemas. justificando porque a senhora, sendo dentista, não é da área jurídica, por mais que esteja aí assistida, tá? Ok. Vamos lá. Senhora Franciele, a gente já vai para o momento dos fatos, tá bom? As primeiras Ok. horas do dia 10. A gente está aqui falando de uma quinta-feira para uma sexta-feira da Semana Santa, confere? Sim, aham. Ok. E a senhora chega com o Maico lá no posto, confere? Sim, aham. A senhora, o Maico e a Vanessa, confere? Sim, a Vanessa estava no carro dela e eu com o Michael. Perfeito, exato. Aí chegam lá. Pelas imagens, e está tudo muito bem assim visto, né? Então, os questionamentos que eu vou te fazer, senhora, são exatamente o que a câmera não pega, né? Que são diálogos, são aquelas questões de provocação. No período que vocês chegam lá, vamos lá, os primeiros minutos do dia 10, meia-noite e pouca, até o período das 2 horas e alguma coisa, como é que estava o clima lá entre a senhora, o Maico, a Vanessa e aquelas 2 outras amigas do Maico que acabaram chegando lá, uma delas, pelo menos, que conhece mais o Maico e tal. Como é que estava o clima entre vocês? Havia hostilidade, briga, ou vocês estavam tranquilos? Tranquilos, a gente já estava em outro bar antes de ir pro posto. Tranquilo, como sempre foi. Ok. Então, como sempre foi, estava tranquilo. Confere, é isso que eu vi? Sim. Uhum. Tá. E aí, em que momento, pelo menos a senhora, percebe a chegada de um gol com esses 3 réus aqui? No momento que eles chegam, como é que estava? Em que momento a senhora percebe a existência desses 3? Por favor. Então, doutora, eu não lembro muito bem, porque já faz muito tempo, Fique né? tranquila. Só fale o que se Sim. lembra. O que não se lembrar, paciência. Sim, eu lembro que eu olhei para o outro lado da bomba, lá do posto, eles estavam do outro lado, e depois não vi em que momento eles, né, saíram de lá e foram
ali para onde nós estávamos. Ali no jet óleo, na seção do jet óleo, não é isso? Isso. Aham. Ah, então a senhora percebe a existência, digamos assim, né? Desses três, no momento que o carro passa, eles estacionam ali no jet óleo, é isso, né? Eu não lembro dele saindo de lá e indo para onde nós estávamos, mas lembro que, acho que quando eu fui na loja de conveniência, eu não lembro direito. Eu vi o carro do outro lado, mas não me chamou atenção em nada, porque o posto estava cheio de gente. E aí, depois, quando nós voltamos, que a gente foi comprar a bebida, eles foram ali. Entendi. É para aí que eu quero é nisso aí que eu quero chegar, senhora. Porque pelas imagens, até seria trágico, né, se não fosse cômico esse aspecto anterior. Tem um momento nas filmagens, 40 minutos de filmagens, tá? Em que vocês estão claramente entre vocês, o grupo dos 5, e esses 3 estão afastados só olhando vocês. Eles passam mais de 20 minutos só olhando vocês, se escondem atrás da pilastra, apontam. O que eu quero saber da senhora, e que a câmera não captou, daí a razão da pergunta nesse momento anterior a eles, o Augusto e o grupo dele ali, pegar o carro e fechar o carro do Maico, nesse período ao qual me refiro, que chega até a ser cômico, se não fosse trágico, em que os 3 ficam lá de trás olhando, apontando para a senhora, aí pegam, voltam, se escondem, Doutora, olham. desculpa, Eles só pra achar que falam ela alguma coisa para a induzindo senhora? demais a testemunha, né? Ela está reconstruindo um cenário para Não, eu tô induzir perguntando ela. se antes de É fechar só fazer o a carro... pergunta, doutora. Eu estou fazendo, se o senhor deixar, eu termino. Antes deles fecharem o carro, nesse momento ao qual me refiro, que os 3 ficam olhando, a senhora ouve alguma provocação? Eles estavam do outro lado da bomba ainda? Isso. Não, né? não ouvi. A senhora nem viu? Não vi. Isso, eles fazendo isso, não. Só a hora que eu entrei para pegar a conveniência que eu vi, mas não fizeram nada. Ok. Em que momento começa a fala? Os 3 falam, um te paquera, 2 te paqueram. Como é que a senhora percebe que... em que momento acontece? O que acontece? Nós estávamos ali, bebendo, encostado no carro do Michael, o carro da Vanessa estava do lado, e eles estacionaram o carro. E nós estávamos escutando música, eu acho. E eles colocaram música alta também. Foi nessa hora que eles fecham o carro do Michael? Oi? A senhora está se referindo ao momento que Que já estão ali junto com a gente. Entendi. Nesse momento. Do E nada. aí- Eles estacionam ali do nada. Sim, do nada. Tá. E aí eles estavam, acho que a gente tava, eu não lembro direito, mas a gente estava escutando música e eles também. E aí eles colocaram o som mais alto, tipo de música diferente, assim, sabe? E aí eles estavam falando algumas coisas, assim, mas como todo mundo estava bebendo, né? E aí, quando a gente ficou por ali, eles falando, eu falei para Vanessa, amiga, vamos sair daqui, vamos lá para a rua, né? Você sentiu alguma coisa? Sentiu o que eu tô falando? Percebeu alguma hostilidade ou animosidade? O que você percebe para ti? Assim, o que eu percebi? Eu conheço a Vanessa e conheço o Maicon. Vanessa super tranquila, nós 3 estávamos bebendo já fazia tempo, né? E aí os meninos estavam ali e o Michael também. E na época, sim, o Michael era bem encrenqueiro. Então, eu conhecia ele, porque eu namorei com ele. Então eu falei, é melhor a gente sair daqui. Pronto, mas o que mais nos interessa, Franciele, o Michael, eu conhecia, eu já namorei o Michael, ele era encrenqueiro e tal, conhecia a personalidade. Mas me diga, naquele horário, a gente está julgando o fato, naquele horário, naquele dia, o Michael estava provocando os meninos, o Michael estava revidando, Não. tipo, o que esses caras querem aqui? O Michael Não. estava dando razão a essa qualidade que você está nos descrevendo? Não, ele não estava provocando, ele estava ali comigo no carro, conversando, ali de pé no carro, ele não estava provocando. Ok. E Não, mas ninguém estava provocando. Entendi. E ali, ninguém que você fala do teu grupo, né? Sim. Ok. E vamos lá. Se eu ou qualquer um dos jurados passássemos lá ali na frente daquela situação e olhasse para o teu grupo, ficava claro que o Michael estava ali com aquele grupo de mulheres e a senhora seria, digamos assim, a pessoa que estaria acompanhando ele, ficando com ele? Assim, doutora, a gente não estava em grupo, estava eu, ele e a Vanessa, essas meninas chegaram... Eu vi. Grupo que eu tô falando Tá, assim, tá, desculpa. Tá. Aham. Então, assim, acho que sim, depende do momento, sim, porque a gente Claro. beijou, sim.
vamos lá. Claro. O que eu estou perguntando, mais uma vez eu até te justifico, senhora Franciele, é porque eu queria saber como vocês se comportavam socialmente para, eventualmente, esses 3 aí acharem que vocês estariam disponíveis ou disponibilizando atenção para eles, entendeu? Vocês estavam em um grupo fechado de vocês ali, então, né? Sim. Ok. Mas assim, ó, em alguns momentos, eu não lembro direito, como eu falei para a senhora, em alguns momentos eles falavam alguma coisa, eu acho que até falei alguma coisa, eu não lembro direito. É esse momento que nos interessa. No Sim. momento, senhora Franciele, que, salvo engano, e aqui nós temos até áudio do próprio Augusto, em que ele justifica, que ele te identifica ou ouve alguma coisa, enfim, ele te identifica como uma dentista, né? E a senhora é dentista, confere? Sou dentista. É, exatamente. Esse momento a senhora se lembra que ele fala, olha, ela é dentista. E você lembra disso? E se lembra, como é que Eu lembro foi? mais ou menos. Tá fazendo eco. Eu lembro mais ou menos. E lembro que eu acho que eu falei que dente feio, alguma coisa assim, não lembro, brincando. Uhum. Ele pediu o endereço, se não me engano, do meu trabalho, e eu dei um outro endereço aleatório. Não ia dar para uma pessoa que eu não conheço, né? Claro, entendi. Mas é aquela coisa de ficar instigando a senhora. Ou ele estava realmente querendo uma consulta dentária ali, 3 horas da manhã? Não, né? Não, né? Desculpe. Não, né? Vamos lá. E nessa hora, senhora Franciele, o Maico, ele, já que a senhora descreveu ele, olha, eu conheço o Maico e tal, ele se insurgiu, digamos assim, o que é isso? Você está provocando ou ele não ouviu a coisa? Não, acho que não lembro. Acho que não. Pois é, nos áudios, me perdoe, nos vídeos, a única vez que a gente percebe que o Michael coloca é quando vocês já estão efetivamente saindo, que aí começa a briga. A pergunta que eu te faço é, e que o vídeo não, e que o vídeo não capta, antes de vocês, de vocês manifestarem, por favor, tira o carro aí, que a gente vai embora, houve alguma discussão do Michael com os réus, com o grupo dos 3? Não. Aham, isso. E me conta, a senhora é a primeira que pede, por favor, tira o carro, ou é o Michael que fala, cara, tira o carro aí que a gente vai sair? Quem é que pede para eles tirarem o carro que estava fechando a entrada de vocês? Eu acho que fui eu que eu entrei dentro do carro com ele, daí eu saí do carro e pedi para eles tirarem. E aí? E daí eu não lembro, acho que eles falaram que não iam tirar, alguma coisa assim, e aí o Michael desceu do carro. E aí, o que a senhora se lembra que o Michael falou? Aí acho que eles começaram a discutir, o Michael começou a discutir, daí eles já vieram brigando, e eu tentei separar a briga, mas daí já virou um bolo ali, né? Pois é. E as imagens, né, a gente capta, mas tem um momento, senhora Franciele, que eu até fiquei olhando o vídeo e tentei ampliar um pouquinho, não consegui. E aí eu queria que a senhora, por favor, me esclarecesse se é verdade o que eu vi ou não, porque ficou difícil. A imagem não capta com tanta precisão. Tem uma hora que eu vejo que a senhora se coloca na frente do Michael, para mais ou menos assim, livrar alguma coisa. A senhora estava armada? A senhora... Não. Não, né? Não está. Foi para tentar dificultar aqui algum acesso? Por que a senhora tomou aquela atitude? Isso aconteceu para início de conversa? Olha, eu lembro vagamente, como eu falei, provavelmente aconteceu e eu faria isso pelo Michael ou por qualquer outra pessoa que estivesse comigo. Uhum. Talvez para separar a briga, né? Como para não brigar e para separar, então faria isso por qualquer outra pessoa. Ok. Existem pontos cegos nas câmeras, senhora Franciele. Natural. E existe um determinado ponto cego que não dá para captar uma dinâmica extensiva dos fatos. A pergunta que eu te faço é, teu campo de visão era privilegiado na hora dos fatos? Os 3 investiram necessariamente contra o Michael, ou a senhora só viu a facada? O que a senhora viu? Os 3 estavam juntos para bater no Michael, os 3 entraram na porrada, em bom português, desculpa a expressão, ou estava algum que, ai gente, eu vou segurar um aqui, para com isso e tal. Nos conta aí, o que a senhora viu? Doutora, eu não lembro direito, eu não vi faca nenhuma no momento, porque eu estava alcoolizada, né? Então, eu não vi tanto que eu achei que ele tinha levado uma garrafada, porque foi muito sangue, muito sangue. Você falou então, eu não isso. sabia que era facada, não sabia. Senhora Franciele, me conta uma coisa, e para onde foi essa faca? Porque consta aqui dos autos que a faca ficou cravada nas costas dele. Não. Uhum. Quem falou isso foi um dos réus, que ficou cravada. Meu Deus, imagina. Uhum. Não? Desculpa, Zé. Não, fique tranquilo. Não, né? Desculpa, porque é até engraçado. Uhum.
Eles dão a facada e tiram a faca? Provavelmente. Ah, sim, mas a né? senhora não Porque a vê faca esse não momento. pegou nas Tá. costas dele. Então Não, vou eu ser bem devo ter visto, direta. mas eu não lembro Tá. dele. Eu não vi a faca, porque, como eu disse, estava alcoolizada, não Sim, vi. sim. Tanto que eu pensei que era uma garrafada. Entendi. Então, no momento que a senhora está ali atendendo ele, que ele sangra, vai pro carro, a senhora Ele não vai vê a pro faca. A senhora não pode, por exemplo, Não. nos descrever como é a faca. Não. Ok. E se lembra, pelo menos, já que pensou que foi uma garrafada, se algum deles falou em faca ali? Não lembro. Se lembra se alguém pegou alguma coisa embaixo, a faca? Também não lembro. Não viu faca nenhuma, confere? Eu não vi faca. Eu não lembro de faca. Não lembro de faca nenhuma. Entendi. Eu só fiquei, eu acho que sabendo que era facada foi quando eu acho que o SIAT chegou, alguém falou, Sim. eu não lembro. E saiu muito sangue, tanto que encheu minha bolsa de sangue. Estava dentro do carro do Você falou isso na audiência passada, exatamente. E aí eu te pergunto, você é um profissional da saúde, né? Mais uma vez eu te faço a mesma pergunta. Pelo teu conhecimento mínimo, né, de profissional da saúde, viu muito sangue, palavras tuas de novo, ele já estava começando a dar entrada em algum quadro cianótico, o socorro foi rápido. Nos conta aí como é que foi esse momento inicial. E a senhora fez alguma manobra de socorro? Sim, eu levei ele para o carro, encostei ele no carro e ele estava assim desfalecendo. E eu comecei a fazer respiração boca a boca, porque eu não sabia o que estava acontecendo com ele, Sim. né? E daí ele não acordava, e o socorro acho que demorou um pouco para vir, demorou um pouco. Ele estava sangrando muito e aí ele acordou e pediu, acho que água. E alguém trouxe uma água para ele. Eu não sei O se que foi não é um água bom sinal, né? Para uma pessoa com não trauma. acordou, né? E aí ele ficou no carro, eu batia no rosto dele para ele acordar, né? Para não deixar ele dormir. E aí o SIAT chegou e ele foi andando até a tábua do SIAT, a prancha. Isso, Foi perfeito. andando. Ok. E ele me chamava muito, tanto que um dos lá do SIAT perguntou quem era eu. Aham. Ele me Entendi. chamava muito e eu fui dentro da ambulância com ele. Ok. Até o hospital. Eu vejo aqui pelo prontuário médico dele, senhora Franciele, que ele é atendido, ele dá uma entrada, né, lá no Cajuru, por volta das 4h26. Cajuru, tá? Não estou falando de SIAT. Cajuru, é o hospital propriamente dito. Né? 4h26 da manhã. E é submetido às manobras cirúrgicas às 6 horas e pouco. Né? A senhora fica lá para cirurgia ou depois que ele é devidamente hospitalizado, recebe algum feedback do grupo de cirurgião, do médico? O que a senhora recebe de feedback no atendimento dele? Eu entrei com ele e aí chegou um médico e pediu que eu assinasse uma folha, eu acho que era autorizando a cirurgia, né? Que precisava de alguém, que alguém assinasse, porque estava correndo risco de morte. Eu falei que eu assinava, né? E eu fui com ele, eu entrei, daí vi ele e fui com ele até a entrada do centro cirúrgico. Entendi. Okay. Aí eu saí e daí que eu avisei a mãe dele, liguei para a mãe dele, eu acho que era umas 6 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, não lembro. Por aí. E fiquei aguardando no hospital a chegada de algum familiar, né? Entendi. Aí chegou o irmão dele e a cunhada dele. Ok. Aí eu peguei... Aí que eu fui até o posto, peguei o carro dele e fui... Claro. Tá certo. Bom, a senhora nos fala uma coisa, nos falou, inclusive, na instrução, que foi muito explorada aqui, na verdade, né, no dia de hoje, aqui pela defesa, de que ele era encrenqueiro, de que ele era esquentada a palavra é minha, o Maicon, tá? E aí foi perguntado, naquele dia, que é o que nos interessa, dia 10, no dia em que ele foi agredido, se a senhora pegar aquele recorte, a senhora diria que aquele Michael que a senhora reputava o encrenqueiro foi da mesma maneira encrenqueiro ou naquele dia outras pessoas foram com ele? Como é que a senhora poderia qualificar a postura dele ali? No 10 de abril, entendeu? Tá. Naquele momento que ele desceu do carro, ele foi o Michael encrenqueiro. Sim. Perguntar o que foi. Na hora que a senhora foi paquerada... Na hora que você estava ali fora, não. Isso, é esse momento que eu quero saber. No momento que a senhora é paquerada, no momento que eles estacionam e fecham o carro, no momento que eles botam o som mais alto, nesse momento, o Michael encrenqueiro, digamos assim, apareceu? Não. Ok.
Franciele, eu Nesse momento. concluo aqui minhas perguntas, tá? Eu agradeço mais uma vez a tua colaboração prestada em juízo e devolvo a palavra, Excelência. Ok, defesa. Só essa parte rapidinho. Bom dia, Franciele. Bom dia. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Só complementando um pouco essa questão que a doutora promotora trouxe aqui pra gente, como que foi esse Maicon encrenqueiro nesse momento que ele desce do carro? Que essa parte é a parte fundamental aqui que a gente está apurando, e a gente, como a doutora explicou, a gente não tem acesso ao áudio das câmeras, né? Então a gente queria entender como é que foi esse momento que ele desce do carro e começa a briga. Como foi essa parte? Pode relatar pra gente o que a senhora lembrar, naturalmente. O que eu lembro, claro, né? Eu lembro que sim, eu acho que eu voltei para dentro do carro, falei que ou ele viu que eles não iam tirar o carro, e aí ele desceu do carro já falando alto e pedindo para tirar, e eu acho que já foram brigando. Isso que eu lembro. Entendi. E a senhora sentiu que ele desceu em tom já de agressão, né? Você já sentiu que ia Sim. ter briga Não, aí ali? o senhor está induzindo, doutor. Aí o senhor está induzindo. Não, Se ela mas- sentiu, pergunta o que ela ouviu, falou. Como que a doutora quer que eu pergunte? Pode O explicar. que ela ouviu. Então, o do que a senhora ouviu e do que a senhora sentiu, palavras que a doutora promotora usa, direto usou aqui, sentimento físico, usou vários sentimentos. Excelência, do Ministério Público, eu não sei qual que é o problema do Ministério Público com contraditório pela defesa. Toda vez que eu vou formular uma pergunta, eu sou interrompido. Interrompi nenhuma pergunta, doutora, a não ser quando estava Porque eu estou aqui no júri há depondo. muitos anos e sei fazer essas Posso perguntas. continuar? Já que a doutora é muito experiente, a doutora sabe Fique que à contraditório é vontade, um direito doutor. fundamental Fique do à réu. vontade. Muito obrigado. Então, com relação a esse momento que ele desembarcou do carro, a postura dele era uma postura hostil, do jeito que a doutora promotora quer que eu pergunte? Ele desceu do carro em tom de briga, sim. Perfeito. Era isso que eu queria entender, doutora promotora. Sobre essa questão da agressividade do Maicon, a senhora já teve algum problema com ele, com relação à violência, da época do relacionamento de vocês? Comigo, não. Com o senhor não. É porque a Nunca. doutora promotora traz sempre todos os antecedentes do réu, traz tudo, porque... Doutor, está na lei, artigo 59, a vítima, inclusive a própria lei, determina que o senhor não faça esse tipo de pergunta. Sumiu o som. Mas tem a ver com os fatos, porque a gente está Não, aqui não tem, apurando doutor, os se o antecedentes da Maicon... vítima não são julgados, Excelência. Mas eu não estou Artigo pedindo para 474A julgar os antecedentes da vítima. Do Código de Processo Penal. De novo, a gente cai numa discussão que realmente tem nó. Ela já respondeu, falou que não, está encerrado. Tem mais alguma pergunta, doutora B? Não, Excelência, com relação a isso, eu vou passar agora para o colega Tá perguntar. ótimo. Bom dia, Franciele, tudo bem? Me ouve? Sim. Uma vez, obrigado pela tua disponibilidade em comparecer em juízo para responder essas questões e para a gente tentar elucidar isso aqui como um todo. Tá? Eu queria voltar um pouco antes ali do posto, já que vocês se encontraram lá na petiscaria, correto? Correto. Então, assim, lá na petiscaria, você lembra mais ou menos que horas você chegou? Eu acho que eram umas, sei lá, 9, 10 horas. Não tenho certeza, não lembro. Tá. E a hora que Eu você não- saiu, mais ou menos? Eu acho que era umas 11 e pouco, porque era a hora que eles estavam fechando. Era Tá. umas 11 e pouco. A senhora namorou com o Maicon durante quanto tempo? Namorou ou noivou? Desculpa. Namorei. Namorou, tá. Eu acho que uns 2 anos e pouco. A senhora sabe dizer se ele conhecia o dono dessa petiscaria, não? Sim. Ele eu conhecia? também. Era Sim. amigo dele? Sim. Tá. Teve algum episódio lá que vocês foram convidados a se retirar por alguma encrenca do que o Maicon estava causando? Você se recorda? Não. Tá. Então lá, quando vocês chegaram, ele já estava lá bebendo, correto? Já estava. O que ele estava bebendo, a senhora lembra? Sim. O que ele estava bebendo? Ah, não sei. Acho que era cerveja que ele estava tomando. Cerveja, Tá. acho que era. Ele estava no balcão bebendo. Tá, e daí a senhora começou, a senhora e a senhora Vanessa começaram a acompanhá-lo ali bebendo. Não. Nós senhora não sentamos. Não. Calma. Nós chegamos e sentamos. E ele viu que a gente estava lá, ele foi cumprimentar. Porque acho que ele foi buscar um peixe, alguma coisa para levar para casa dele. E aí ele falou que tinha que ir embora. Acho que ele tomou uma cerveja com a gente e falou que tinha que ir embora. Eu falei, bom, nós vamos ficar aqui, né? Qualquer coisa, estamos aqui. Ele falou que não podia, que ele tinha que ir para casa, falar com a namorada dele, mas qualquer coisa ele voltava. E tudo bem, eu e a Vanessa continuamos bebendo e quando passou uns 20 minutos, ele voltou e sentou na mesa e daí nós tomamos, acho que cerveja, e depois nós tomamos vodka. E daí saímos dali e fomos lá pro posto.
Tá, lá no posto, quando vocês chegaram, só mais uma coisinha. Ali na petiscaria, quanto que vocês beberam de vodka e cervejas? Eu acho que a gente tomou 2 copos de vodka cada um, o energético, cerveja não lembro. Então, aquele negócio, né? Me permita. Então, vocês já saíram do estado são para um estado um pouco alcoolizados. Alterados. Alterados, tá. Sim. Tá, então foram pro posto, chegaram lá no posto e vocês adquiriram mais bebida alcoólica. Sim, Que no caso foi vodka com energético. sim. E continuaram bebendo. Isso sim. era por volta. Tentamos, né? Isso era por volta de meia-noite. Não lembro o horário. Tá. Daí depois teve a situação que os meninos chegaram, o Augusto chegou e ele mexeu com a senhora. Ele chegou a ser agressivo com a senhora quando ele falou essa questão, quando ele chegou perto da senhora? Não, em nenhum momento ele foi agressivo. Ele foi um rapaz educado e só perguntou, te cortejou, vamos dizer assim. Não foi educado, foi normal. Tá. Né? Não foi mal, foi uma pessoa normal. Brincou ali e pronto. Tá, e nesse momento, que mais ou menos eram mais ou menos ali as suas 2h50 da manhã, a senhora ali no tempo que eu vi do vídeo, que tem um vídeo de mais ou menos 40 minutos, nesse tempo todo a senhora não demonstrou muito afeto com o Maicon. A senhora falou que o beijou, né? Na audiência anterior a senhora falou que o beijou, mas assim, que durante aquele período que vocês estavam no posto, não houve carícias, não houveram mais beijos. Uma pessoa que estava de fora, era possível? Houve mais beijos, mas não ficou agarrado. Mas do tempo que os rapazes chegaram, né? Que os réus chegaram, dava para ver que vocês estavam juntos? Eu fiz essa pergunta. Olha, doutora, eu não tenho como saber porque eu não sei exatamente o horário que eles chegaram. Mas, assim, as pessoas que estavam de fora provavelmente viram que a gente estava junto. Não estávamos como namorado, né? Beijando, abraçado, não era isso. Mas eu acho que as pessoas em volta talvez percebessem, né? Se não perceberam é porque não estavam em foco em nós dois. Mas se a pessoa ficasse olhando para nós dois, claro que dava para perceber. Tá. Partindo um pouquinho antes ali de começar a confusão, né? Quando a Vanessa ela tira o carro e coloca na canaleta, que a senhora vai entrar na porta do passageiro, tá? E o Maicon vai entrar na porta do motorista. Tem uma situação que o Maicon coloca a bebida em cima do carro. A senhora se recorda o que foi falado naquele momento? Não me recordo, desculpa. Não. Tá. A senhora lembra se alguém chutou o carro do Maicon? Na porta, chutou a porta do motorista ou a porta do passageiro do carro do Maicon? Não lembro. Tá. Obrigado, senhora Franciele, pela disponibilidade. Sem mais perguntas, excelência. Conselho de sentença, alguma pergunta? Tá. Franciele, eu não tenho mais perguntas. Tem? Não? Tá. Então, Franciele, eu também não tenho perguntas. Eu agradeço aqui a presença da senhora. A gente encerra, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Disponível. Para o tutor Jefferson, né, que é advogado, é isso? Sim. Tá, perfeito. Em relação aos acusados aqui, o Rômulo, Augusto, Ezequiel, a senhora... Não. Doutores, eu questiono aqui em relação à oitiva da última testemunha que está aqui presente, que é a Ana Paula. Eu posso sair? Oi, pode, fica dispensado, Franciele, agradeço. Obrigado. Tá bom. Isso, ok. Então, retomando, né, doutores, eu pergunto, questiono acerca da... Não. Acerca da... Aguarde só um minutinho, por favor. Acerca da inquirição da Ana Paula, né? Se há interesse em ouvi-la ainda e por qual razão? Não, excelência, não há interesse, na verdade, porque ela na época era noiva do Maicon e ela não viu nada. Pela defesa não há interesse. Dispensa, então? Dispensa, excelência. Tá, então tá no ótimo. Ministério Público a gente dispensa. Ela fica dispensada e nós encerramos aqui, passamos à etapa de interrogatórios. Doutor Davi, levando em consideração a história da Defensoria Pública, pelo menos pelos seus colegas, né, a orientação de permanecer em silêncio, é isso, doutor? Nesse caso eles vão falar. Sim. Vão falar? Sim. Tá, ok. Doutor